Muito bem, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Felipe Castro, professor de Filosofia e Sociologia. E hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito atual e muito importante dentro da prova do Enem, que vai ser os contratualistas. Os principais, Hobbes, Locke e Rousseau. Antes de fazermos adentrarmos a esse conteúdo, é importante levar em consideração um pré-contexto, certo? E esse pré-contexto nos remete à figura de Maquiavel. Maquiavel é aquele que vai pensar, primeiramente, a ciência política, dissociando-a de uma filosofia política, dissociando-a de um pensamento religioso. O pensamento de Maquiavel também ele se torna muito atual por causa do seu amoralismo. A leitura que Maquiavel faz da concepção de natureza humana. E isso é muito importante para entender o Estado, para entender os teóricos do Estado, Hobbes, Locke e Rousseau. Precisamos entender que o Estado é uma invenção, é algo artificial. Essa visão aparece em Maquiavel e aparecerá em Hobbes. Não existe mais aquele ideal grego aristotélico do zoon político. A ideia de que o homem é, por natureza, um animal político, um animal voltado para a polis. Tem em si, em forma de potência, a sociabilidade e a ética, mas que isso só se torna ato, ou seja, só se concretiza na vivência em sociedade. Tomás de Aquino, pensador medieval, teólogo medieval, ele coloca que não é próprio da natureza humana viver isolado. São Tomás vai dizer que só existem 3 possibilidades para o isolamento social. O primeiro, o que ele chama de excelência naturae, a excelência da natureza. Ou seja, para São Tomás, existiam pessoas que não precisavam mais da sociedade, porque já se encontrariam num grau tão elevado de aperfeiçoamento moral que não precisaria mais da vida em sociedade. São Tomás vai dizer que essas pessoas são justamente os padres do deserto. Aqueles homens que se retiram da vida social e procuram no deserto e procuram no ostracismo social, né? São chamados de anacoretas. Quem são os anacoretas? Aqueles que vivem isolados, se retiram, acreditando que a única possibilidade é a vida com Deus, uma vida mística. Então, aí se justificaria o que São Tomás chama de excelência naturae. Depois a chamada mala fortuna, má sorte. Mala fortuna, em latim, tradução, má sorte. Ou seja, Tomás vai dizer que por uma adversidade, que por uma circunstância, por um caso fortuito, o indivíduo se isolou involuntariamente. Ele não desejou isso. Exemplo, o náufrago. Exemplo, uma pessoa que se perde numa selva. Esses seriam considerados pessoas de má sorte, que por uma questão de conjuntura, de uma situação específica, se isolaram. E a última, que ele chama de corruptio naturae, a corrupção da natureza. Para São Tomás existem algumas pessoas que não podem viver em sociedade. Quem são essas pessoas? Pessoas que representam um risco à harmonia, ao equilíbrio social, à integridade da sociedade. Então, Tomás de Aquino, ele coloca essas 3 possibilidades. Fora disso, não. O homem é um ser voltado para a natureza. Chegando na Idade Moderna, o pensamento dos contratualistas
é um pensamento moderno. Essa visão cai. Não existe essa ideia grega da sociabilidade inata, como também não existe essa ideia teológica de São Tomás. Isso quebra, ou seja, o homem não é um ser sociável. E essa ideia começa lá atrás, século XV, com Maquiavel, a partir do seu amoralismo. A ideia de que a natureza humana ela é inclinada para o mal, para aquilo que é ruim. Segundo Maquiavel, os homens são instáveis, volúveis, mudam frequentemente. Daí essa ideia de que é necessário algo que torne este ser, que não é apto a viver em uma comunidade e que passe agora a estar inserido dentro de um corpo político. E essa ideia só é possível por meio do Estado. O Estado é a grande instituição que torna esse indivíduo inapto, apto à vida em sociedade. É aí que entra a teoria contratualista. Por isso que é importante voltarmos um pouco, ir um pouco para trás, entender a perspectiva aristotélica, tomista, maquiaveliana, para poder entender os contratualistas. O contrato social, a teoria do contrato, é uma resposta à legitimação do Estado, à necessidade do Estado, à criação artificial do Estado. O Estado é uma invenção, não é algo natural. E é uma invenção moderna. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Muito bem. Eu coloquei aqui uma rápida questão apenas para nos situarmos na teoria contratualista. Uma questão simples, muito simples. Foi uma questão do Enem, mas eu quis colocá-la aqui justamente para poder a gente visualizar o que seria a teoria contratualista, né? Uma tirinha do Calvin, que diz assim: aquele idiota do morro, ele não vai devolver o meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo. Será que eu roubo de volta? Eu sei que roubar é errado. Mas ele roubou de mim. Se eu não roubar de volta, Mui vai ficar com ele. E isto não é justo. Dizem que duas ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras? Deixar a força ser o certo? Parece razoável. De acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural. O que é essa liberdade? A ideia é o conceito o direito, melhor dizendo, de autotutela. A partir do momento em que os homens decidem formar um Estado, eles estão renunciando voluntariamente ao direito de autotutela, ou seja, de tutelar os seus próprios interesses, deles mesmos resolverem suas próprias situações. O jurista Hans Kelsen, um filósofo do direito da contemporaneidade, século XX, ele tem um modelo, o triângulo que ele chama, o triângulo jurídico, né? Imagine o seguinte, deixa eu só mostrar aqui o que Kelsen ele propõe. Eu tenho aqui duas pessoas, A e B. Essa relação, ela só poderia se dar a partir de um terceiro elemento, C, que seria o Estado. Então, por exemplo, A não teria a condição de reivindicar diretamente B. Então, o que é que ele faz? A aciona o Estado, aciona C, para que C haja de forma coercitiva sobre B, para que B cumpra com sua obrigação, não diante de A, mas diante do Estado, e o Estado, com isso, assegure o direito de A. Então, isso seria o ordenamento político, jurídico dos Estados modernos. A importância
da figura do Estado. Ou seja, eu não tenho condições de, por mim mesmo, né, reivindicar. Não. O Estado entra em cena. Continuando. Em troca da garantia de direitos individuais, transferem a um terceiro o monopólio do exercício da força. O conjunto dessas teorias é denominado de... Antes de entrarmos nas alternativas, eu quero fazer uma observação com vocês. Quando diz aqui, ó, transfere a um terceiro o monopólio do exercício da força. Isso aqui aparece muito bem num sociólogo contemporâneo, Max Weber. Quando Weber, muito em sintonia com os contratualistas, é por isso que alguns autores consideram Weber como um neocontratualista, porque ele pensa a sociedade moderna, contemporânea, a partir de um novo contrato social. E ele diz assim, que qual é a definição de Estado de Weber? É aquele que detém o monopólio legítimo da força, da violência. Por que legítimo? Porque nós corroboramos com isso. Nós legitimamos por meio de um contrato social. Certo? E diz aqui, ó, em troca da garantia de direitos individuais, renunciamos a uma liberdade natural. Isso é muito robesiano. Ou seja, para conservar a vida, nós criamos o Estado e renunciamos a uma certa liberdade e a certos direitos. Porque Hobbes, daqui a pouco nós vamos ver isso melhor, ele vai colocar que o grande problema é a igualdade natural, chamada igualdade natural. Não quero falar disso agora não, deixa a gente chegar mais à frente, certo? Então, o conjunto dessas teorias é denominado de, letra A, liberalismo. Não, pessoal, o liberalismo, ele já vai ser decorrente do contrato social de Locke. Despotismo, também não. O despotismo, ele vai surgir também a partir da ideia do contrato social hobbesiano. Socialismo, também não. A teoria contratualista é uma teoria do século XVI, XVII. Socialismo, século XIX, propriamente dito. Anarquismo, também não. Eu estou falando aqui da ideia de um Estado. A ideia de um elemento que detém o monopólio do exercício da força. Dentro do anarquismo, eu não tenho essa ideia de centralidade do poder, de centralidade da força. Primeiro que o anarquismo defende o fim do Estado. E, por fim, o contratualismo, que seria, portanto, aí a alternativa correta. Algumas observações importantes sobre o que vem a ser o contrato social. Prestem bem atenção nessas observações. O contrato social ou contratualismo consiste na ideia de um acordo firmado entre diferentes membros de uma sociedade, que se unem com o intuito de obterem as vantagens garantidas a partir da ordem social. Vamos lá, pessoal. O que são essas vantagens que eu menciono aqui? E aí é preciso entender que Hobbes, Locke e Rousseau terão em comum a ideia de um contrato. Mas a função do contrato é diferente para cada um desses autores. Qual é a vantagem para Hobbes? O fim do estado de natureza. O estado de natureza que é considerado um estado o quê? De guerra de todos contra todos. Um estado belicoso. Um estado anômico, onde o que impera é a lei do mais forte. E é aí que eu vou retomar aquilo que eu estava falando agora há pouco. Qual é o grande problema para Hobbes? A igualdade natural. Porque imagine o seguinte, que eu tenho, sei lá, José. Estou eu e José dentro de uma situação, de uma dimensão pré-social, estado de natureza. E eu digo, não existe estado. Portanto, não existe delimitações. Somos iguais, eu e José. Igual não no sentido físico, claro, mas igual no sentido de possuirmos a mesma liberdade e os mesmos direitos.
Imagine que eu tenho esse objeto, que eu tenho nas minhas mãos. Eu desejo possuí-lo. Eu tenho o direito a tê-lo. E eu tenho a liberdade de conquistá-lo. José também tem o mesmo direito e a mesma liberdade. Como é que vamos resolver isso aqui? Pelo diálogo? Sentar? Chega, José. Não, hoje você fica com ele, amanhã... Não existe isso. Vamos partir para o conflito. Vamos partir para o conflito. Ou seja, varia, muda nessa perspectiva. Né? A guerra de todos contra todos começa aí. E se o objeto do meu desejo não é mais isso, mas é o próprio José, será que José vai deixar-se possuir por mim? No sentido de dominá-lo, escravizá-lo? Não. Apropriar-me da sua produção? Não. O conflito. Então, qual é a vantagem do contrato para Hobbes? O indivíduo renuncia parte dos seus direitos, renuncia a sua liberdade, transfere ao Estado em nome da segurança e da paz, que são as condições fundamentais da existência do Estado. Ou seja, se o Estado não garantir paz e segurança, o que é que acontece? Se instala novamente um estado de natureza, de conflito. O Estado perde a sua legitimidade, passa a não mais existir. Por isso a necessidade, nós dizemos, existe até uma expressão latina para isso, né? Que a paz e a segurança, a ordem, é a condição sine qua non da existência do Estado. A condição essencial. Se ele não garantir a ordem, se ele não estabelecer a ordem, logo ele perde a legitimidade, deixando de existir. Qual é a vantagem do estado de natureza, do contrato social para Locke? A garantia dos direitos naturais. O Estado é aquele que vai salvaguardar os meus direitos. São 3. O direito à propriedade, o direito à liberdade e o direito à vida. E qual é a vantagem para Rousseau? Rousseau é um pouco diferente dos seus predecessores. Para Rousseau, a vantagem de se formar o Estado é justamente para que ele promova uma igualdade social. O Estado é promotor da igualdade. É aquele que vai garantir a uniformidade do corpo social e político. É aquele que vai preservar a vontade geral, que é a vontade unânime do povo. Quem é soberano não é o Estado. Quem é soberano é o povo. E ele vai resguardar o exercício dessa soberania. Os indivíduos abdicam de certos direitos ou liberdades para que possam organizar um governo liderado por um poder maior ou um conjunto de autoridades. O que é isso? O Estado. O Estado é justamente aquele que tem o governo da sociedade. Vamos entrar aí precisamente agora no pensamento hobbesiano. A grande obra de Hobbes, o Leviatã, que coloca justamente essa perspectiva do Estado como aquele que abarca, que protege, que garante a sobrevivência da sociedade. Só que para isso, Hobbes ele parte do conceito de Estado e natureza. Não só o Hobbes, todos, de uma condição pré-civilizatória, algo hipotético. Algo hipotético. Né? Aí diz assim, mas o Estado de natureza é uma mera idealização hobbesiana. Talvez nós achamos que é uma mera idealização hobbesiana, porque estamos seguros, né? Temos a sensação de segurança. Porque temos uma ordem, temos um governo estabelecido. Mas a partir do momento em que tudo isso vem abaixo, né? Será que os homens vão se portar, né, de uma maneira pacífica, ordeira, né?
coesa, integrada, né? Ou será cada um por si? Então, o cinema ele retratou muito sobre todas essas questões, né? Você tem aí filmes clássicos, como, por exemplo, O Senhor das Moscas, que é algo voltado para a perspectiva hobbesiana. Você tem aí Ensaio sobre a Cegueira, né? Aconselho que vocês assistam nesses tempos que estamos vivendo, né? Enfim, o cinema já... A Bruxa da Guerra, um filme pouco conhecido, de produção francesa com participação de um dos países africanos que não me recordo agora qual. Mas muito interessante também, que há uma leitura hobbesiana dessa questão, certo? Morte ao Rei, um clássico do cinema também, que vai mostrar justamente o antagonismo entre absolutismo e liberalismo. Ele trata sobre a Revolução Inglesa, a decapitação do rei Carlos I. Filmes que retratam essa dimensão, filmes históricos. Vale a pena, certo? Então, todos eles vão partir dessa noção de estado de natureza. O que é o estado de natureza? É um estado hipotético, onde não existe nenhum tipo de ordem, onde não existe nenhuma perspectiva moral, onde a única coisa que impera dentro do estado de natureza é a lei do mais forte. Então, Hobbes ele vai partir desse pressuposto que antes do estado você tem uma situação de guerra de todos contra todos, uma situação de caos, de violência, e que os indivíduos, em nome da vida, né, movidos pelo temor da morte, diz assim, param e dizem, não, peraí, é preciso elegermos um poder soberano que garanta a segurança, a ordem, para poder sobrevivermos. Caso contrário, viveremos nessa situação. O ser humano não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. É preciso que o ser humano se desenvolva intelectualmente e moralmente. E isso só é possível aonde? Dentro do Estado. Com o Estado, melhor dizendo, né? Dessa instituição forte. Isso vai estar presente em toda a sociologia, né? Durkheim, ele vai colocar que o indivíduo ele só se desenvolve socialmente, moralmente, a partir das instituições. Por isso que Durkheim vai defender tanto as instituições sociais. Família, escola, Estado. Um detalhe aqui importante, anote como observação. Você pode fazer uma correlação entre Hobbes e Durkheim. Quando Durkheim ele diz, por exemplo, que a educação ela deve ser administrada unicamente pelo Estado. A educação ela deve ser laica e pública. Mas por que para Durkheim a educação tem que ser laica e pública? Porque o Estado é aquele que compreende melhor, que forma o indivíduo. Há uma leitura muito hobbesiana. Um outro link que você pode fazer é do conceito de estado de natureza com o conceito de anomia social desenvolvido por Durkheim, lá na segunda metade do século XIX, início do século XX. O que é anomia social? É a perda dos vínculos sociais. Durkheim ele vai dizer que é uma crise moral na qual estamos inseridos. Por isso que ele fala, a única forma de se criar algo que se sobreponha a essa anomia é pela educação, pela formação do indivíduo. Então, esse é um link que você pode muito bem aí fazer com o Hobbes. Vamos aí para essa segunda questão, que é bem interessante. Diz assim, a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito. Olha aí aquilo que a gente estava falando. Que o problema em Hobbes é a igualdade natural.
que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo que outro. Mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Leviatã. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejam o mesmo objeto, eles, fácil, agora se torna fácil. Vamos ver de baixo para cima, vamos inverter a ordem. Letra E, exerciam a solidariedade? Não. Se Hobbes está muito conectado a Maquiavel nesse sentido da natureza humana, uma natureza amoral. Como é que pode existir, né, essa solidariedade? Não existe virtudes morais. D, apelavam aos governantes. Pessoal, vou voltar aqui na questão. Ele está falando de Estado-natureza. Embora ele não cite no enunciado da questão diretamente a palavra, a expressão Estado e natureza, mas quando ele fala, a natureza fez os homens são iguais, ele está se referindo a essa condição pré-civilizatória. Então, não existia governante, não existe Estado, não tem para quem apelar a não ser para a força. C, consultavam os anciãos. Não, totalmente fora de cogitação. B, recorriam aos clérigos. Não existia igreja. Se não existia Estado, não existia nenhum tipo de instituição. E letra A, entravam em conflito, em guerra. Por isso que ele diz, o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, a ideia de um constante conflito. A concepção de Hobbes acerca do estado de natureza é de um estado de igualdade natural. Só que isso não é positivo. Isso é completamente negativo. É o que faz com que os homens estejam em perpétua guerra. A possibilidade que os homens têm de desfrutar de suas paixões no estado de natureza faz com que a condição de guerra entre eles seja inevitável, uma vez que não há como haver paz sem uma restrição aos apetites individuais. É aí que entra a influência de Maquiavel sobre o pensamento hobbesiano. O homem é movido pelas suas paixões. O homem é movido pelas suas inclinações sensíveis. Ele pensa somente em si. Maquiavel, no Príncipe, vai dizer o seguinte, que quando é confortável ao homem, né, ao indivíduo, quando lhe é conveniente, e quando ele está seguro, ele dá a vida, dá os filhos, dá tudo que tem. Mas, quando o perigo se aproxima, ele muda o seu comportamento. Ou seja, justamente para mostrar essa volatilidade do comportamento humano, que o homem é movido pelas conveniências, pelos interesses, ou seja, pelas suas paixões. É aí que o pensamento hobbesiano traduz o pensamento de Maquiavel. Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder capaz de mantê-los a todos em respeito, eles se encontram na condição que se chama de guerra. Uma guerra que é de todos contra todos. Nessa condição de guerra, de todos contra todos, a única segurança que os homens têm é a sua própria força. Então, o que impera é a lei do mais forte. Aí diz Hobbes, os homens no estado de natureza têm a vida curta, pobre, bruta e solitária. Ou seja, Hobbes, ele está mostrando que a condição de vida sem o Estado, ela é insuficiente. Não tem como. Por isso a necessidade de formar um corpo político. Então, aqui nós vamos ter um detalhe importante. Para Hobbes, a sociedade ela é totalmente dependente do Estado. Não pode existir sociedade sem Estado. Isso é para Hobbes. A antropologia contemporânea, ela já mostra o contrário. Você pode ter uma sociedade muito bem organizada, mas que não tem Estado, né? Quem vai dizer isso é o professor Pierre Clatré, quando ele escreve um livro muito importante, que inclusive caiu já no Enem, Sociedade contra Estado. Ele faz inclusive uma análise de certas sociedades indígenas.
e mostram que há sim uma organização social, mas que não há Estado e que a vida da sociedade não depende do Estado. Mas isso é uma discussão bem atual no campo das ciências humanas. Ok? Para encerrarmos aí o pensamento hobbesiano, né? Para o filósofo Thomas Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra universal e perpétua, contraposto ao estado de natureza. Entendido como um estado de guerra, o estado de paz é a sociedade civilizada. Olha aqui, pessoal, olha aqui para mim. Essa ideia, olha, quando ele diz assim, o que contrasta com o estado de natureza é o estado de paz, e que a partir daí eu tenho a ideia de uma sociedade civilizada. Entra o conceito de civilização e barbárie, né? Para Hobbes, e isso vai influenciar muito o pensamento da sociologia nascente do século XIX, principalmente ao pensamento de Augusto Comte, o positivismo. Esse positivismo que mais lá na frente vai levar ao darwinismo social. A ideia de que uma sociedade ela só pode ser considerada civilizada se ela tiver o Estado, a figura do Estado. Então, quando o colonizador europeu do século XIX chega numa África totalmente fragmentada e percebe que aquelas comunidades elas não possuem Estado e passa a organizá-las a partir da sua noção de Estado e de sociedade, ou seja, ele está querendo implantar a ideia de uma sociedade civilizada, né? Ou seja, isso seria um tema para próximas aulas, que seria justamente o conflito, né? Porque, às vezes, as pessoas, até pessoas muito inteligentes, mas que não são da área, cometem alguns problemas quando dizem assim, esses povos da África se odeiam desde sempre, brigam desde sempre. Não. Bote o pé no freio e cuidado com essa declaração. É preciso entender todo o contexto do século XIX, o conceito do neocolonialismo, toda a estrutura que é feita na África desse período. Mas não vou adentrar nesse aspecto agora, não. O que eu quero é justamente só mostrar que a ideia de civilização é uma ideia hobbesiana, ou seja, uma sociedade ela só pode ser civilizada se ela possui o Estado. E o Estado ele representa aquele que mantém a ordem. E isso vai ser retomado por Augusto Comte. Comte, na sua chamada física social, ele coloca que é necessário que haja um elemento externo que, por meio da coerção, garanta a coesão. Pessoal, não confunda essas duas palavras. Vem aqui comigo. Eu tenho aqui, coerção e coesão. A coerção é a imposição. Enquanto que a coesão é a integração. Em nome desta coesão, para que essa coesão social ela seja mantida, eu tenho a coerção. E quem vai exercer essa coerção? Isso aqui é para Comte, viu? O Estado. Isso é uma influência do pensamento hobbesiano sobre o pensamento sociológico positivista do século XIX. Certo? Então, atentar para esse detalhe. Ok? Continuando a questão. Dentre outras tendências que dialogam com as ideias de Hobbes,
destaca-se a definida abaixo. Nem todas as guerras são injustas e, correlativamente, nem toda a paz é justa. Razão pela qual a guerra nem sempre é um desvalor e a paz nem sempre um valor. Comparando as ideias de Hobbes, texto 1, com a tendência do texto 2, pode-se afirmar que, em ambos, a guerra é entendida como inevitável e injusta. Ei, olha aqui, o que é que diz o texto 2, ó. Nem toda paz é justa, razão pela qual a guerra nem sempre é um desvalor. Ou seja, então eu não posso considerar aqui a guerra como sendo algo injusto. Para Hobbes, a paz é inerente à civilização. Segundo o texto 2, ela não é um valor absoluto. Por quê? Olha só, seria a alternativa correta. Para Hobbes, a paz, ou seja, a ideia de ordem, a ideia de coesão, ela só é possível aonde? Dentro de uma sociedade civilizada. Dentro de uma sociedade com o Estado. Porque é o Estado que garante a paz. Se eu não tenho o Estado, não tenho civilização. Logo, não tenho paz. Não tenho essa integração. Vamos ver o erro da G+. C. De acordo com Hobbes, a guerra é um valor absoluto. E segundo o texto 2, a paz é sempre melhor do que a guerra. Não. Olha o que é que ele está dizendo aqui, ó. E a paz nem sempre é um valor. Certo? D. Em ambos, guerra ou paz são boas quando o fim é justo. Falso. Para Hobbes, a paz liga-se à natureza. De acordo com o texto de acordo com o texto 2, a civilização. Olha só, para Hobbes, a paz não está ligada à natureza, não. Por quê? A natureza, ele tem uma leitura muito pessimista dessa natureza. Não tem, se você for levar em consideração a natureza humana é uma natureza amoral. Para Hobbes. E segundo, o estado de natureza é um estado de guerra. Então não tem como a ideia de paz está ligada a essa ideia de natureza. Uma observação importantíssima. Olha só. Por isso, é nessa observação aqui que você tem que colocar o seguinte, anote aí num cantinho do seu caderno, na sua agenda, no seu diário, num pedaço de papel, numa folha qualquer. Que Hobbes é o pai do direito positivo. O que é o direito natural? Professor, o que é direito positivo? E o que é direito natural? Olha só. Nós vamos ter duas noções de direito natural. A primeira noção é aquela noção cristã, de que é um direito conferido por Deus aos homens. Essa é a primeira noção. A segunda noção do direito natural vai ser justamente um direito que não está ligado a Deus, mas à própria natureza, constituinte do ser. Então, é aquilo que é intrínseco à sua natureza. O direito positivo é o direito que é convencionado. É aquele direito que é criado pelas instituições, principalmente pelo Estado, a partir de um ordenamento. Então, saber fazer essa diferença. Direito natural e direito positivo. Como os homens têm o direito a todas as coisas, a condição de paz não pode ser alcançada. E nada pode ser considerado injusto. Olha aqui, pessoal. No estado de natureza, se não existe algo que determine o que é certo e errado, o que é justo e injusto, o que pode e o que não pode, logo, eu não tenho a noção de injustiça. Ou seja, eu não tenho a lei. A lei é aquilo que estabelece o que é justo e injusto. Se não há lei, não há transgressão da lei. Se não há transgressão da lei, logo a minha conduta não pode ser tipificada como sendo justa ou injusta, certa ou errada. Não existe isso. Não existem essas noções. E só passa a existir dentro de um ordenamento jurídico. Onde não há poder comum, não há lei. E onde não há lei, não há injustiça. Por quê? Porque eu não tenho
uma pessoa, eu não tenho um ordenamento que diga você pode isso, você não pode. Se você fizer isso, você está ameaçando a ordem social, perturbando a ordem social. Não, você não tem isso. Entendeu? Por isso que ele diz, onde não há um poder comum, ou seja, que poder comum é esse? O Estado. Onde não há poder comum, não há Estado, não há lei. Porque a lei é a expressão tácita do Estado. Se não há Estado, não há expressão da sua vontade. Logo, não há lei. Logo, não há noção de injustiça. As noções de bem e de mal, de justiça ou injustiça, são qualidades que pertencem aos homens em sociedade e não na solidão. Ou seja, a partir da formação de um corpo político.